Fala galera, tudo beleza? Vamos lá para mais uma aula. O tema de hoje é sobre o sistema carcerário brasileiro, um tema muito importante, né? Ele ainda não foi abordado na prova de redação do Enem, então há uma expectativa, né, de que se discuta essa questão da segurança pública, da violência, e um dos braços dessa temática de ordem social é a questão do sistema carcerário, ok? Então vamos lá. Bom, o tema, o sistema prisional brasileiro, então o tema limpo, né, sem nenhuma pergunta, sem nenhuma afirmativa, você precisaria então fazer uma reflexão sobre como esse modelo se constitui, né, do ponto de vista institucional. Lembrando que a gente precisa fazer isso com base nos textos motivadores, que é uma forma de você ter o indicativo para poder desenvolver a linha argumentativa, e também você relacionar o seu conhecimento construído ao longo da sua formação. Bom, então vamos lá para o nosso primeiro passo. O primeiro passo para a gente formular o nosso roteiro é trabalhar com a organização de perguntas que poderiam direcionar a linha argumentativa do nosso texto. Então é sempre interessante fazer isso. A gente pega o tema e a partir desse tema a gente lança 3 perguntas, 4 perguntas, normalmente eu trabalho com 3, para que a gente possa ter uma linha ou um percurso argumentativo norteando, né, o nosso raciocínio quando a gente for ler as informações presentes nos textos motivadores. Bom, então, o sistema prisional brasileiro, esse é o tema proposto, né, para a nossa redação de hoje. Eu fiz a primeira pergunta, que é como funciona o sistema prisional no Brasil. Você mostrar nesse texto sobre o sistema prisional brasileiro como ele funciona é uma forma de você informar e ter a conexão de que você tem o conhecimento das ideias relacionadas a essa temática. A segunda pergunta que eu fiz é uma problematização. Qual deveria ser o papel do sistema prisional no Brasil? Ou seja, como é que ele deveria funcionar? Porque se na primeira pergunta eu estou dizendo como funciona, a minha problematização é como que ele deveria funcionar, uma vez que, do ponto de vista do nosso conhecimento, a gente sabe que o sistema prisional no Brasil ele não tem uma boa funcionalidade. A gente vai analisar isso diante dos elementos que vão compor a questão. E a terceira pergunta que eu fiz foi como é que a gente faz para mudar esse sistema, ou seja, quais as iniciativas que a gente poderia utilizar, promover, estabelecer como proposta de solução para tornar esse sistema prisional eficiente. Então, essas 3 perguntas, elas vão servir para quê? Para que a gente possa raciocinar o texto sem perder a linha temática. Essa é a grande questão relacionada ao tema de hoje. Então vamos lá. Bom, o segundo passo agora é, diante dessas perguntas que nós formulamos, a gente faz o quê? A gente busca, dentro dos textos motivadores da coletânea, ideias que poderiam ajudar na reflexão, no desenvolvimento, né, das ideias que a gente poderia usar para compor a nossa linha de argumentação. Então, lembrando que motivar não é copiar o texto, ou seja, a gente precisa usar a coletânea com um efeito de motivação, lembrando sempre que motivar é o que aquilo ali me indignou, o que aquilo ali me provocou, o que aquilo ali, né, em mim determinou um tipo de reação, seja de concordância, seja de discordância, seja de questionamento, seja de espanto, beleza? Então a gente vai para a coletânea para observar os pontos. Olhando o texto 1 da coletânea, 3 situações me motivaram a desenvolver uma linha de raciocínio. A primeira motivação é indagar sobre o problema do número de presos, que é muito maior do que o número de vagas. No último dado do IPEM, por exemplo, a gente está já em 770 mil presos. Ou seja, o nosso número de presos é muito superior ao espaço físico que a gente tem no Brasil
para poder fazer, né, o alojamento desses presos, para, teoricamente, né, porque esse deveria ser o papel do sistema prisional, reconduzi-lo à vida em sociedade. Refletir sobre como a condição social determina o perfil do preso no Brasil. Essa coletânea 1, ela me motiva a pensar quem é esse indivíduo que está encarcerado no Brasil. A coletânea vai me dizer que ele é negro, que ele é jovem, que ele é pobre e tem baixa escolaridade, e que responde por crimes contra o patrimônio e porte e tráfico de drogas. Então, duas situações aqui que determinam o perfil desse indivíduo que está encarcerado. E a terceira motivação foi examinar uma das causas do agravamento da superlotação, que é o excesso de preso provisório. O que é o preso provisório? O preso provisório é aquele indivíduo que cometeu ou que pode ter cometido um crime, ele está ali de forma provisória aguardando a determinação do juiz para o sentenciamento daquilo que ele vai vivenciar dentro da esfera penal. Então, o texto 1 da coletânea me motivou a pensar 3 situações. Não quer dizer que eu vou escrever sobre isso que está aqui, mas quer dizer que essa motivação da coletânea 1 pode representar um caminho da minha linha argumentativa. O texto 2 da coletânea, ele já me leva, ele me motiva, né, a questionar a atuação do Estado, uma vez que a lei de execução penal ela determina que é dever do Estado prevenir o crime e orientar o retorno à convivência social. E o texto 2 da coletânea, que me motiva também a contestar a atuação do Estado. Porque o sistema prisional deveria, mas ele não garante, a gente sabe disso, mas ele deveria garantir condições que assegurem a dignidade da pessoa humana, bem como enfatizar que essa ação é um princípio constitucional. Ou seja, o texto 2 da coletânea está me motivando a entender que o Estado ele não cumpre o próprio contrato social. Ora, se o próprio Estado não cumpre o contrato social, aquilo que está previsto na lei, então fica muito difícil de você criar uma organização maior dentro do corpo social. Por quê? Porque você vai tendo aí, então, um embate entre aquilo que o Estado propõe dentro, né, da Constituição Federal, dentro da Lei de Execução Penal, essas relações sociais diante do indivíduo que está encarcerado. Ok, então o texto 2 me trouxe bastante problematização aí para que eu possa desenvolver a minha linha argumentativa. O texto 3 da coletânea, ele já está trazendo para a gente, ou pelo menos me motivou, né, a pensar em problematizar a relação entre a faixa etária da população brasileira e a faixa etária da população carcerária. Porque essa informação que aparece no texto 3 da coletânea, ela me motiva a observar, por exemplo, que mais de 50% dos presos têm entre 18 e 29 anos. Se a gente pensar na população brasileira, 18 a 29 anos, o indivíduo está dentro da universidade, terminando a universidade, iniciando a vida dele dentro do mercado de trabalho, né, constituindo aí a sua vida privada, que pode ser, né, ter uma família, enfim, morar sozinho, ter uma independência. E nós estamos falando de 50% da população carcerária. Então, o que essa coletânea 3 está me motivando a pensar? Que o Estado, que a sociedade, de uma forma geral, que a gente falha nesse momento em que a gente tem jovens que estão entrando dentro do sistema carcerário. Olha, o texto 3 também me motiva a explorar, a partir do contexto histórico, né, de formação do povo brasileiro, essa informação aparece lá para eu pensar, é o fato da população carcerária ser majoritariamente constituída de pretos. Então, essa população é uma população que, dentro do cenário histórico brasileiro, de formação do povo brasileiro, vem da organização escravocrata.
Ora, então significa que a gente não construiu dentro do processo de formação do povo brasileiro uma possibilidade para que houvesse uma mobilidade na condição de vida desse indivíduo que, no seu passado histórico, na sua linha histórica, viveu, né, condicionado à escravidão. Então, o texto 3 já está me fazendo olhar para esse percurso aí, que é o percurso histórico. Bom, o terceiro passo agora, diante, né, desses elementos que me motivaram na coletânea, o que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar ideias que vão ajudar a compor a minha tese. Por isso que eu faço aquela construção, por quê? Porque ali eu tenho um elemento que está determinando para mim a minha linha de raciocínio. Como é que eu vou pensar, né, as possibilidades argumentativas do meu texto. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso selecionar duas ideias para formular a minha tese. Por quê? Porque eu preciso desenvolver um texto argumentativo e a gente sabe que a tese vai ser o braço de formação, né, para a linha argumentativa. Se você tiver alguma dúvida na formulação da tese, aqui no nosso canal a gente tem uma aula só sobre a formulação da tese, para você entender exatamente qual é a referência que ela exige dentro do texto, ok? Então vamos lá. Bom, essas aqui são as ideias que eu formulei a partir da motivação dos textos da coletânea. Então, o que eu faço agora? Eu escolho duas ideias para poder desenvolver a minha tese. Então, eu escolhi o argumento presente na motivação número 5 e o argumento presente na motivação número 7. Então, eu pego essas duas ideias e organizo na minha tese. Olha o que você vai ver agora, que a ideia número 7 veio antes da número 5. Isso não tem nenhum tipo de problema. Eu vou escolher, vou fazer a escolha das ideias e eu vou, né, organizar, colocar na minha tese da maneira que eu achar melhor para a linha argumentativa. Então, essa tese inicial, que é a tese bruta, né, nasceu do recorte exato daquelas ideias que eu mostrei para vocês, que me motivaram a escrever. Então, eu coloco um elemento de articulação para eu já deixar a tese articulada. E, a partir dessa tese bruta, eu crio, então, a tese definitiva. O que eu estou chamando de tese definitiva? É aquela tese que eu peguei, a ideia que eu já formulei na hora que eu estou rascunhando a minha prova, a minha redação, e eu vou lá e vou lapidando, vou deixando ela mais apurada para o desenvolvimento do meu texto. Então, a minha tese definitiva ficou diante desse cenário, que é uma ideia que vai estar antes, né, na nossa introdução, lembrando que a tese ela vai ficar sempre no final da nossa introdução. Isso é importante para que a gente não se perca ou não atrapalhe o corretor a ter um entendimento lógico da nossa linha argumentativa. Então, a minha tese ficou assim. Diante desse cenário, é determinante entender como o contexto histórico de formação do povo brasileiro corrobora o fato da população carcerária ser composta por negros e pardos, bem como contestar a atuação do Estado em assegurar ao preso o princípio constitucional da dignidade humana. Olha, o que isso significa? Bom, significa que agora o meu texto, que nasceu daquelas 3 perguntas que a gente formulou inicialmente, né, para o tema proposto, que agora eu tenho um caminho. Qual é esse caminho? Bom, essa ideia que está em amarelo é a tese 1, essa tese eu vou desenvolver no segundo parágrafo, e a tese que está em verde eu vou desenvolver no terceiro parágrafo. Então, teoricamente, eu penso, né, eu teria que desenvolver um raciocínio dessa forma. Bom, então repara, se a minha tese é essa, entender como o contexto histórico de formação do povo corrobora
o fato da população carcerária ser composta por negros. Então, o foco da minha discussão no segundo parágrafo vai ser esclarecer ao leitor que a população carcerária ela é um reflexo do processo escravocrata e das relações sociais que estão consolidadas no Brasil. Isso para discutir, diante da proposta temática, né, que é o sistema prisional brasileiro, o fato de que o modo como se consolidaram as relações sociais no país, no que se refere às possibilidades, determinam o perfil do encarcerado. Isso não significa que a gente está dizendo que o indivíduo que comete um delito não tem que ser preso. A gente não está querendo justificar o crime. O que a gente está querendo aqui é argumentar sobre o que explica esse cenário, o que explica a possibilidade desse indivíduo ter adentrado o universo da criminalidade e ter parado dentro do sistema prisional brasileiro. Beleza, então diante disso, ou seja, diante dessa definição do meu percurso argumentativo, vou para a minha organização de ideias. Se a minha tese é essa daqui, entender como é que o contexto histórico, né, determinou esse caminho, eu vou lá naquelas ideias que me motivaram na coletânea e busco aquelas que se encaixam nessa linha argumentativa. Então eu vou refletir sobre a condição social que determina o perfil do preso, ou seja, eu vou problematizar. Será que a condição social é um fator que eu tenho que considerar como um elemento, né, determinante para que esse indivíduo seja encarcerado ou que entre no mundo da quebra, né, do pacto social? Será que isso influencia? Então, esse é um ponto que eu me proponho a analisar, né, na minha redação. E a outra é problematizar a relação da faixa etária, porque nós estamos falando de jovens que deveriam estar na universidade, deveriam estar, né, buscando o mercado de trabalho formal, e a gente entende, olhando para a realidade brasileira, que as oportunidades, né, que todo esse cenário de oportunidades, ele é muito carente assim, para os indivíduos que têm pouco acesso à renda, pouca mobilidade social. Então, automaticamente, isso vai impactando na vida desse indivíduo. Então, o perfil da condição social e a faixa etária são duas ideias que eu me proponho aqui, diante da organização que eu criei, para desenvolver a tese 1. Ok? Bom, e aí eu já posso, como eu já defini o caminho que eu vou fazer, eu já posso pensar nas propostas. Então, diante daquelas ideias que eu apresentei, eu posso pensar, por exemplo, como possibilitar o acesso à educação de qualidade e distanciar os indivíduos do tráfico de drogas. Por que eu estou pensando isso? Porque eu estou pensando na idade desse jovem que está encarcerado, e eu estou pensando também no motivo. Um dos principais motivos do encarceramento é o envolvimento com o tráfico de drogas. E a gente tem que entender que, do ponto de vista sociológico, o tráfico de drogas é uma instância de renda dentro do nosso organismo social. Então, como que a gente faz? Como é que isso se estabelece socialmente? E como promover a inclusão social do negro? Se esse é o perfil do indivíduo que está encarcerado, e se a gente está falando da condição social, então como é que a gente faz para desconstruir esse cenário de criminalização tanto da pobreza e mais ainda do indivíduo negro? Então, como é que a gente poderia criar políticas sociais para desenvolver e reverter esse cenário que eu me propus a desenvolver no segundo parágrafo? Bom, então, a relação de sentido que vai acontecer no meu texto é essa, né? Eu vou esclarecer que a população carcerária é reflexo, né, do processo escravocrata, e aí eu vou redefinir, né, refletir sobre essa condição social e problematizar essa relação. Então, essa é uma relação que eu vou manter no núcleo de ideias da apresentação
do meu texto. Então, né, essa imagem para representar o núcleo de relações que esses argumentos precisam ter, essa linha de argumentação, ela é simultânea, ok? Bom, então agora, na minha tese 2, né, em função da minha segunda tese, eu vou contestar a atuação do Estado em assegurar ao preso o princípio constitucional da dignidade humana. Ora, se essa daqui é a minha tese, então o foco da minha discussão vai ser refletir sobre o papel do Estado diante do funcionamento institucional do sistema carcerário. Por quê? Porque eu estou entendendo que é papel do Estado assegurar o funcionamento da minha, né, não da minha, mas do nosso processo prisional. Então, diante desse tema, que é o sistema prisional brasileiro, eu vou argumentar sobre a ineficiência do Estado em gerir o funcionamento do sistema prisional. Então, eu vou fazer, né, uma confrontação no papel do Estado diante desse cenário, que é um cenário institucional, porque o sistema prisional é institucional. Porque a partir do momento que o Estado prende o indivíduo, a tutela desse indivíduo, o cuidado, né, o cuidar desse indivíduo, passa então para as mãos do Estado. Bom, então, se a minha ideia é contestar a atuação do Estado, então, duas ideias lá daquelas ideias dos textos motivadores, duas ideias que eu formulei, né, diante da motivação da coletânea, vão me ajudar. A primeira é examinar que uma das causas do agravamento da superlotação é o excessivo número de presos provisórios, então é papel do Estado agilizar o julgamento, as investigações, ampliar o espaço físico e a divisão dos presos. Ele tem que criar uma organização, porque está errado, porque está dando problema, então o Estado, é papel dele fazer isso. Não é isso? O meu papel não está aqui com você agora dando aula, eu sou professor. O papel do Estado, da Secretaria de Segurança, né, do Ministério da Justiça, é trabalhar em conjunto para que a gente possa ter um sistema prisional que reconduza esse preso à sociedade, porque é isso que interessa socialmente. E também questionar a atuação do Estado, uma vez que a lei da execução penal, que é contrato social do Estado, determina que é dever do Estado prevenir o crime e orientar o retorno à convivência social. E a gente percebe que o Estado não cumpre isso que ele determina no verso da lei. Então, no terceiro parágrafo, a minha discussão ela vai bater em cima dessa tecla da falha do Estado, da ausência do Estado, da incompetência do Estado para gerenciar o sistema prisional. Bom, então, com esses argumentos definidos, eu tenho as minhas propostas. Como é que eu desconstruo o processo de superlotação do sistema carcerário? Que iniciativas poderiam ser implementadas para desenvolver essas atividades? Quais iniciativas poderiam promover a ressocialização do preso? Então, esses são os pontos que eu proponho como solução. Por quê? Porque são essas as ideias que eu vou problematizar no meu terceiro parágrafo. Então, no segundo parágrafo eu criei as problematizações, eu já penso logo na proposta de solução. No terceiro parágrafo eu criei as problematizações e aqui eu já vou pensando quais seriam as iniciativas de mudança. Ok? Desculpa, vamos lá. Bom, então, a organização, a relação, que vai se estabelecer no meu terceiro parágrafo é essa relação argumentativa que aparece aqui. Refletir, examinar, questionar. Então, eu vou fazer isso dentro de uma linha de organização do meu terceiro parágrafo. Ok? Bom, agora vem o repertório sociocultural. Então, o nosso quarto passo, o repertório sociocultural. Por quê?
Porque o repertório sociocultural, ele é o ponto de referência para a gente poder aprofundar. Então, a gente vai poder usar história. Eu estou usando aqui uma referência, né, da obra O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, em que ele mostra que o Brasil não é um país das oportunidades e que a mobilidade social é inexistente. Então, muito difícil do indivíduo sair, né, de dentro desse processo social de exclusão. E ele também fala do preconceito racial, que muito mais do que preconceito de cor, de raça, ele tem um preconceito de classe, né? E isso acaba determinando, na visão do Darcy Ribeiro, uma impossibilidade de mudança no processo social. Posso fazer o uso desse elemento histórico resgatado pelo Darcy Ribeiro para enriquecer o meu repertório sociocultural diante do tema, né, o sistema prisional brasileiro. Bom, a geopolítica, 2 livros muito interessantes, Irmãos, uma história do PCC, e A Guerra e a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Eles ajudam a elucidar quem são os indivíduos cooptados para fazer parte dessa tragédia brasileira. Então, do ponto de vista geopolítico, entender como que a organização de facções criminosas, e a gente sabe que essas facções criminosas, elas são criadas dentro, são constituídas, elas nascem, germinam dentro do próprio sistema prisional, ou seja, dentro da instituição do Estado, e a gente sabe que todas essas facções criminosas, né, de alguma forma, oprimem principalmente não, exclusivamente o cidadão trabalhador que mora na periferia, onde o Estado é ausente, e que esses grupos, né, acabam se organizando nasceram dentro do sistema prisional e hoje dominam territórios onde o Estado ignora, onde o Estado é ausente, onde o Estado não cuida. Posso usar essa referência também se eu buscar uma linha geopolítica. Coloquei a sociologia, a ideia do Émile Durkheim, sobre a teoria do crime e a teoria das sanções. Vale a pena pesquisar para ver que tipo de argumentação você poderia colocar, né? Isso está dentro da discussão teórica dele, da divisão do trabalho social. A obra também Vidas Desperdiçadas, do Zygmunt Bauman, que ele vai falar, né, do status de lixo do ser humano excluído, né, marginalizado, colocado, né, repulsivamente para fora do organismo social. Podem ser 2 referências importantes aí para o aprofundamento do texto. Na filosofia, a gente pode usar o Vigiar e Punir, clássico, né, do Michel Foucault, que vai discutir, né, ele considerava a gravidade do critério da divisão, ele considerava que esse critério, né, de divisão da gravidade do delito como dos 7 princípios fundamentais para a gente garantir a fundamentação, né, de um sistema que funcione. E a gente sabe que, em função do número de presos acumulados, esmagados dentro do sistema prisional, eles ficam todos misturados, do indivíduo que roubou, cometeu um crime contra o patrimônio, o indivíduo que é chefe do tráfico de drogas, enfim, uma dificuldade muito grande de se lidar com essas questões. Um outro livro, A Crítica da Razão Punitiva, O Nascimento da Prisão do Brasil, do Manuel de Barros Mota. Então, o filósofo Manuel de Barros Mota vai dizer que não há condições mínimas de sobrevivência. A superlotação, gente sendo violada sexualmente, desrespeito aos direitos, à educação e ao trabalho. Ou seja, na obra do Manuel de Barros, a gente consegue perceber que não é possível desconstruir. O Estado, do ponto de vista institucional, desconstrói, desumaniza esse indivíduo e, num determinado momento, ele volta ao convívio social. E daí por isso que, popularmente, a sociedade vai pensar que essa questão está ligada à ideia, ele entrou de um jeito e saiu pior. Como pode?
né? Como ele pode entrar de um jeito e sair pior. Ele cometeu um delito, ele quebrou o pacto social, e quando ele volta ao convívio social, ele volta pior do que ele entrou. Então, refletir sobre essa questão, essas duas obras poderiam ajudar, e é claro que você pode pesquisar outras ideias, eu estou colocando aqui, né, algumas sugestões para que você possa buscar um caminho. Duas obras literárias, mas que trabalham dentro de uma linha, né, de organização do princípio da realidade. Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, que é um livro que ele escreveu no momento em que ele estava em cárcere, e escreve mostrando, né, a dificuldade, toda a vivência, com toda a poesia incrível, né, do Graciliano Ramos. E o Drauzio Varela, que escreve o livro Estação Carandiru, contando a história, né, do maior presídio da América Latina, que já não existe mais, mas contando ali a narrativa de toda a sua experiência naquele trabalho dentro do sistema prisional. Inclusive, virou filme, né? Todos os dois têm filme, dá também para assistir, mas vale muito a pena ler as duas obras para usar como referência e sustentação da sua linha argumentativa. Nessa construção, a gente tem também o filme, e tem vários filmes falando sobre o sistema prisional, mas estou trazendo aqui uma série do Netflix, que é Por Dentro das Prisões Mais Severas do Mundo, em que os jornalistas entram em 12 prisões muito complexas no mundo e eles vivenciam a experiência que acontece nesse sistema prisional. Vale a pena você assistir. É um choque, né, de realidade muito grande essa relação com o sistema prisional e tudo que está interligado a esse processo. Né, um documentário contemporâneo. Coloquei a música também, Diários de um Detento, que dá para você assistir nesse endereço que aparece aí no YouTube, e aí você ouvir essa canção, entender, tem o videoclipe oficial, esse link é do videoclipe oficial do Racionais MC, e aí você vai buscar do ponto de vista poético, né, do Racionais, do Mano Brown, essa discussão de quem é esse sujeito e quais são as coisas que estão interligadas a essa referência. Ok? Bom, feito isso, nós vamos para o quinto passo, que é montar o texto. Montar o nosso projeto de texto. Ok? Então, vamos lá. Bom, diante do que eu apresentei para vocês, lembrando, aqui é a nossa introdução, eu escolhi aqui os versos, né, da banda, da música Diário de um Detento, da banda Racionais MC, para abrir o meu texto, a minha discussão, faço a conexão dessa discussão e apresento a minha tese, que já está definida. Então, lembrando, né, que essa construção inicial é sempre interessante buscar esses caminhos da Constituição, da alusão histórica, alusão geopolítica, a referência, né, a conexão daquilo que eu escrevi no período anterior, sempre importante como elemento coesivo, ó, diante desse cenário, a partir dessa provocação, são elementos que vão dar a continuidade. Bom, então, esse seria o meu projeto de texto para a introdução. Para o segundo parágrafo, eu tenho aqui a minha tese, então a minha tese me leva a esclarecer ao leitor que a população carcerária é um reflexo do processo escravocrata, então é isso que eu vou trazer, a alusão histórica, vou refletir sobre a condição social, vou problematizar a relação da faixa etária, então fui fazendo a divisão, por quê? Porque aqui eu venho com a explicação de cada elemento que eu preciso formular na minha linha de argumentação, beleza? A mesma coisa no terceiro parágrafo, que é o desenvolvimento 2. Agora, minha tese, contestar a atuação do Estado em assegurar ao preso o princípio constitucional da dignidade. Então, eu tenho aqui as linhas argumentativas e o que eu preciso fazer em cada formulação de argumento. E chegamos, então, à conclusão. Deixei aqui detalhado para você lembrar, né,
que eu preciso trabalhar os 5 elementos da proposta, o agente, a ação, o modo e o meio, o efeito e o detalhamento, 2 vezes. A afirmação inicial que retoma a tese e o fechamento do texto. Não pode esquecer de fechar o texto. Lembra que lá atrás eu fiz o quê? Eu já fui separando as propostas possíveis, ou o encaminhamento de proposta possível. Eu trago para cá de novo, para você relembrar. E o que não podemos esquecer é que essa proposta que aparece aqui, a proposta 1, ela resolve o problema do segundo parágrafo, e essa proposta que aparece aqui resolve o problema do terceiro parágrafo. Beleza? Bom, então é isso. A gente trouxe essa discussão, o sistema carcerário tem uma chance, a questão da violência como um todo, ela pode aparecer, né, dentro do espaço urbano, de convivência, que a gente tem, né, muita dificuldade, o papel do sistema policial, e a gente apostou aqui hoje no sistema prisional, que pode aparecer como temática para você ter que escrever sua redação do Enem. Então a gente espera que toda essa organização, todo esse projeto de texto que eu mostrei para vocês, sirva de exemplo também para você fazer outros temas, desenvolver as suas ideias e treinar a redação. Beleza? Um abraço e até a próxima.